essa questão da promoção de saúde. Então, a ideia peripatética de onde Antônio Lancetti tirou essa ideia da clínica peripatética vem de Aristóteles. Aristóteles ele tinha o costume de ensinar os alunos dele caminhando, né, passeando, dando voltas. À medida que eles iam caminhando, aí Aristóteles ia ensinando eles, né? Daí vem o termo peripatéticos, que significa que remete àqueles que passeiam, né? Então você vai passeando, eles vão questionando e Aristóteles iria respondendo, né? Clareando para ele as coisas e as aulas se davam assim. Aí, só que Antônio Lancetti, no livro A Clínica Peripatética, ele, ele começa sugerindo que essa ideia de clínica peripatética ela é feita para pessoas que não se adaptam à clínica tradicional, né? E essas pessoas, esses pacientes, no caso, eles não se adaptam à clínica tradicional por N motivos, né? Alguns são esquizofrênicos, outros são violentos, né? Outros não conseguem mesmo assim ficar ali dentro, se sente incomodado, né? Tipo, não consegue se adaptar. E às vezes alguns se incomodam mesmo com aquela questão tradicional demais, muito assim, sei lá, encontra alguma coisa burocrática, né? Não se sente bem, não se sente confortável. Então, assim, são diversos os motivos. Então, ele vai falar no livro A Clínica Peripatética que ele participava de um projeto chamado Qualis, na cidade de Santos, em São Paulo, e eles faziam um trabalho social com crianças de rua, né, com pessoas que tinham algum transtorno, algumas pessoas que tinham esquizofrenia. E eles faziam uma coisa chamada internação inversa. Que a internação inversa é quando eles se internam juntamente com. Se internam entre aspas, né? Juntamente com aqueles pacientes em algum lugar fora daquele espaço-tempo tradicional. Aí eles iam para um sítio, para uma casa de praia, alguma coisa assim, né? Aí levava o pessoal, fazia um trabalho social lá com esse pessoal na questão da cozinha, na questão de trabalhos domésticos, e dentro desse trabalho social que eles faziam com esses jovens lá, com essas pessoas que tinham suas respectivas necessidades, eles tinham um espaço também para fazer o acolhimento, né? O acolhimento psicológico. E esse acolhimento psicológico se dava assim, na caminhada, né? Eles estavam caminhando e o acolhimento psicológico ia acontecendo. E assim, ele fala que esse tipo de abordagem acaba fazendo com que o analista, né, se for da psicanálise, até porque Lancetti ele é psicanalista, né? Ele ele fala que esse tipo de abordagem faz com que você fique mais próximo do paciente, que você conheça o paciente melhor do que um profissional que esteja atendendo o paciente mecanicamente dentro do consultório dele numa clínica, né? Então, Lancet fala que esse tipo de abordagem peripatético, né, na caminhada, em um lugar fora da clínica, isso faz com que gere mais empatia, o analista entenda melhor as demandas daquele paciente. E aí ele vai citar casos de que na ditadura da Argentina, no tempo da ditadura lá na Argentina, os analistas eles atendiam os seus pacientes em lugares fora da clínica, lugares assim, tipo cafés, né? Eles marcavam com seus pacientes em algum café, em algum bar, em alguma praça, ou então caminhando mesmo pelas ruas, né?
Só que, como era no tempo da ditadura, aí os cafés, os bares, assim, acabava tendo muita, assim, tinha muita polícia revistando o lugar, né? Aí isso acabou atrapalhando as análises, as sessões. Aí eles acabaram, assim, ficar somente no tipo de análise peripatética, que é a análise que ocorre na caminhada, no passeio, né? Aí ele vai dizer que esse método é um método que nós podemos dizer assim que seria revolucionário, assim, entre aspas, no sentido de procurar alguma coisa que seja que tenha que tenha assim um efeito mais social, um efeito mais humano e que fuja, né? Que fuja daquele âmbito tradicional, burocrático, né? E que seja uma coisa assim mais humanizado. Eu acho que foi essa pelo menos um ponto da ideia que ele quis trazer no livro. Então, a ideia da clínica ampliada peripatética é essa, né? De você atender os pacientes numa caminhada, né? Você chegar mais próximo do paciente de uma forma que não seja tão mecânica.